Por pra gravar aqui, hein? Tá gravando. Ok. Pode começar? Pode, vai lá. Então, vamos lá. Parte 2. Sentidos mais mente igual realidade. Certo. A teoria do filósofo alemão Immanuel Kant era de que nós construímos uma imagem do mundo. Nossa percepção não se baseia apenas no que existe, mas, de alguma forma, é criada e restringida pelos aspectos gerais da mente. Todos os psicólogos da nova psicologia, Weber, Vanity, William James, Carpenter, Peirce, tinham seus próprios pontos de vista sobre a função e a importância do inconsciente. William Carpenter foi um dos mais visionários quando escreveu em 1874, em seu livro Principles of Mental Psychology, que tiver errado aqui, depois vocês corrigem. Não, você pode até pular. Não. Dois trens distintos de ação mental operam simultaneamente, um de forma consciente, outro de forma inconsciente. Perfeito. Hoje sabemos que o sistema mental humano é muito mais complexo do que a imagem original de Carpenter. Mas ficou muito claro que dentro desse sistema duplo, o ramo do inconsciente é o mais fundamental. O inconsciente desenvolveu-se cedo na evolução, sentindo-se respondendo com segurança ao mundo externo. Enquanto a maioria das espécies não humanas pode sobreviver com pouca ou nenhuma capacidade de pensamento consciente, nenhum animal pode existir sem um inconsciente. O sistema sensorial do homem envia ao cérebro cerca de 11 milhões de bits de informações por segundo, enquanto a quantidade que podemos lidar for estimada entre 16 e 50 por segundo. Portanto, se nossa mente consciente tentasse processar toda essa informação, nosso cérebro travaria como um computador sobrecarregado. Mesmo sem perceber, tomamos muitas decisões por segundo. A evolução nos deu uma mente inconsciente, subliminar, que permite nossa sobrevivência num mundo que exige assimilação e processamento de energia tão maciço. Cientistas estimam que só temos consciência de 5% da função cognitiva. Os outros 95% vão para além da nossa consciência e exercem enorme influência em nossa vida. Independentemente do que estiver fazendo com sua mente consciente, é a sua mente inconsciente que domina a sua atividade mental. E mais, usa a maior parte da energia consumida pelo cérebro. Sua mente consciente pode estar ociosa ou engajada, mas sua mente subliminar está trabalhando duro. Uma das mais importantes funções do nosso inconsciente é o processamento de dados enviados pelos nossos olhos. A evolução cuidou para que cerca de 1/3 do nosso cérebro se dedique ao processamento da visão. Nosso sistema visual não é só um dos mais importantes sistemas no cérebro. Também está entre as áreas mais estudadas da neurociência. Nós não percebemos conscientemente tudo o que o cérebro registra. Por isso, nossa mente inconsciente pode perceber coisas que o consciente ou que a mente consciente não percebe. Mas a neurociência nos ensina que, de certa forma, nossas percepções devem ser consideradas ilusões. Isso porque só percebemos o mundo de forma indireta, processando e interpretando os dados brutos dos sentidos. É isso que o cérebro subliminar processa para nós. Cria um modelo do mundo cujas características e propriedades são produto dos processos mentais
inconscientes dos dados reais. A percepção visual é apenas uma das muitas arenas de processamento mental em que partes do cérebro que funcionam no nível inconsciente fazem truques para preencher a informação que falta. A memória é outra, pois a mente inconsciente se envolve ativamente na tarefa de moldar nossa memória. Aí nós encerramos a parte 2. Tá, então vamos parar aí para poder explicar o que foi até aqui. Bom, primeiramente, a velocidade de processamento de algo que é minuciosamente analisado, com certeza é menor do que algo que não é analisado, mas é percebido. Então vamos traduzir isso no que eu quero explicar na prática. Bom, eu vou falar para vocês a diferença do processamento da imagem consciente e da imagem inconsciente. Deixa eu abrir aqui. O que vocês estão vendo na tela? O que está aparecendo aí para vocês na tela? Só uma tela em branco. É uma tela em branco. Então tá, um paint, né? Nós estamos trabalhando agora a nossa mente analítica, que está prestando atenção e tentando... Nesse momento, vocês estão analisando e tentando entender o que eu quero. Então, nós estamos aqui trabalhando com a nossa mente analítica. Tá ok? Essa mente analítica, o que tem na tela agora? Um Um círculo. círculo. Tá ok. E agora? Um círculo com outro círculo dentro. Agora a gente pode começar a pensar em outras coisas, né? Como se fosse um Um boneco rosto. caolho. Exatamente. Pronto, aqui já tem um rosto. É, Mas quem formou esse rosto? a mente inconsciente, né? Na mente consciente. Consciente. Tá. A mente consciente formou esse rosto. Porque aqui não é um rosto, são duas bolas. Sim. Tá? São duas bolas. Deixa eu ver se eu... Então vamos lá. Agora eu vou fazer outra figura aqui. Só que vocês imaginam a energia que o cérebro de vocês está gastando agora. O que tem aqui? Um círculo Um novamente. círculo. Menor que o outro, né? Oh, caramba. Mouse, peraí, que esse mouse aqui tá enroscando. Calma. Calma. E agora? Dois círculos. Um óculos. Vamos começar a trabalhar um óculos. Ou alguém com óculos.
E agora? Parece um brinquedo do meu filho. Parece um- Eu vi outra coisa. O meu não é assim, hein? Nós estamos falando aí de laranjas e melão, né? Pois é. É. Mas para quem ontem estava vendo um quadrado vermelho, eu tô até vendo coisa demais. Agora eu falo para vocês o seguinte. Uma criança de 2 anos viria o rosto. Se faz o bigode, papai tem o bigode. Papai! Se faz, por exemplo, um cabelo maior, comprido, mamãe! Se mostra isso para uma criança de 2 anos, ela vai falar que é o quê? Qualquer coisa menos o que vocês pensaram. Sim. Porque a criança não tem a função sexual. Então, isso é o cérebro consciente. E está gastando uma energia danada dentro dele. Está gastando uma energia danada. Danada, 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 danada. Agora, para a sobrevivência, não importa isso. O que importa? Nem saber que forma é e nem que cor que é. Mas a direção que está indo é a velocidade que vai atingir a gente. Que é para, opa, esquivar a cabeça. Para não acertar. Então, o inconsciente, ele não se preocupa com detalhes. E sim com a segurança, a proteção, a sobrevivência e a preservação. Por isso que a memória inconsciente, ela tem que ter menos detalhes, porém uma velocidade maior. Imagine se tudo que passasse pela nossa frente, nós fôssemos desprender toda a energia que a gente desprendeu agora. O que ia acontecer? A gente ia ficar doido. Então percebe que são duas mentes trabalhando de formas independentes e ao mesmo tempo ligadas. Uma preocupada em analisar, observar e concluir informações e outra preocupada no que vai atingir e o que ela precisa fazer para preservar. Ok? Até aí tudo bem? Tudo em paz. Ok. Ok. Então a gente já viu que é a necessidade da velocidade de processamento e nós já vimos que gasta muito menos energia. Então, André, o consciente, ele não preocupa com detalhes, né? O inconsciente não. Uhum. Só aquilo que te coloca em ameaça. Certo. Tá? Então vamos só dar um exemplo como se instala um trauma. Por exemplo, o que acontece? Um cachorro, ele está lá no ambiente dele, que é o quintal da casa. Durante o dia ele fica preso, à noite ele é solto. E aí ele cuida do quintal, do perímetro todo externo da casa, tal. Ele tem aquele instinto de preservação do território. Aí, um determinado dia, ele ganha um osso. Aí ele pega esse osso e procura um local para enterrar, que isso é instinto do cachorro. Aí ele resolve enterrar esse osso perto do holofote, que é um holofote de halógeno, que fica quentinho. E no inverno ele gosta de ficar perto daquele holofote, às vezes ele até deixa a luz bater no corpo dele que esquenta, que o holofote halógeno ele esquenta, aquele holofote que fica bem claro, né? Aí ele começa a cavar perto do holofote, e nessa cavação toda, ele vai
no finalzinho com a boca para poder fincar o osso bem fincado. E ali ele acaba descascando o fio com a boca e morde o fio que leva energia elétrica para o holofote. Aí o bicho toma aquele puta choque. O que vai acontecer com o cachorro depois que ele tomou aquele puta choque no holofote, no fio do holofote? Alguém sabe me dizer? Eu acho que ele não vai querer mais colocar o osso lá perto porque teve uma situação negativa. Aqui era quentinho, mas tomei um choque. Quer dizer, tomei um choque. Tive alguma coisa negativa. Vou arrumar outro lugar para colocar meu osso. Então, exatamente. Ele não tem. Eu pensaria. Exato. Só que, tipo assim, você ficou com a ideia do trauma perfeito, mas o cachorro, ele tem menos capacidade analítica que a gente. Então, tudo que ocorreu naquele momento, para ele se torna uma experiência traumática que ficou gravada. Aí ele vai ter lá o osso, a escavação, o processo de enterrar e o choque. Então pode ser que o cachorro pegue até trauma do osso, dependendo da situação. O André, ele só vê como risco. Exato, porque ele não tem a condição analítica que a gente tem. Certo. Né? Agora, se a gente toma um trauma, por exemplo, se eu chegar para vocês e disserem assim, aonde o Abel, né, que tem minha idade mais ou menos, aonde o Abel estava no dia 25 de março de 2004. E o que o Abel estava fazendo ao meio-dia? Eu não faço a menor ideia. Agora, no dia 11 de setembro de 2001, perto do meio-dia, aonde você estava? Também não tenho... Olha, lembra bem. Eu sei onde eu estava. 11 de setembro de 2001. Eu lembro onde eu estava. Não. Talvez diante da televisão assistindo a uma tragédia. Capaz de se lembrar onde você estava, com quem você estava, se bobear até a roupa que você estava. Porque a memória traumática, ela se instala por uma questão de sobrevivência. Então, o que manda na memória maior é a emoção. Ok? Então, aquela emoção, para nós, que foi muito ruim do ataque de 11 de setembro, aquilo a gente nunca mais vai esquecer na vida. Nunca mais. E um dia qualquer você não lembra. Então você percebe que tudo que envolveu uma memória traumática, aquilo fica tudo bem instalado. Né? Agora, os olhos enxergam, na verdade, absolutamente nada. Tá? Ele enxerga luz, profundidade. Quem forma a imagem é o cérebro. Porque ali eram duas bolas, vocês formaram um rosto, caolho. Ali era dois círculos e uma elipse, vocês formaram um pênis, né? Figurativo. Então, quem forma a imagem é o cérebro que forma a imagem.
Para o inconsciente, os olhos são sensores de aproximação. O mesmo sensor de alarme que dispara quando alguém está se aproximando. Para o inconsciente, a visão, ela não tem uma... O inconsciente não vai enxergar, memorizar aquelas duas bolas e a elipse como um pênis. Lá não vai fazer efeito nenhum para o inconsciente. Quem já foi assaltado? Eu já tive coisas furtadas, mas assalto, graças a Deus, não. Vocês nunca foram Eu já, ameaçados várias com arma de vezes. fogo? Eu já. Eu já passei por coisa traumática em relação a isso. Naquele momento, durante o assalto, é mais ou menos como se tivesse em estado hipnótico. Quem assume o controle total e absoluto é o inconsciente. Tanto é que você tem dificuldade de lembrar a cara do ladrão. Você tem dificuldade... A única coisa que você lembra são, assim, barulhos, momentos, a visão fica em túnel. O processo de sobrevivência, o que o americano chama de estado de vigília. Aqui no Brasil não tem tradução para isso, tá? Mas o que o americano chama de estado de vigília. O estado de vigília é quando aciona o estado da sobrevivência, que fisiologicamente aumenta o batimento cardíaco, a fabricação de adrenalina, o cérebro fica mais ácido, mais adrenalinado, a respiração fica mais ofegante para oxigenar melhor os músculos. O cérebro passa a pensar nada racional, é só a velocidade que precisa e força e dor zero. A força num tanto, mas num tanto, que pessoas que tiveram que se safar de alguma coisa chegaram a quebrar o braço de tanta força que fizeram. A força do ser humano é maior do que a própria resistência do osso. A gente só não quebra o braço porque sente dor. A dor serve para regular a intensidade da força aplicada. Porque a força do ser humano é maior do que a resistência do osso. É maior que a resistência do músculo, é maior que a resistência dos tendões, é maior que a resistência da pele, propriamente dita. Então, ali, para você se preservar, você vai um braço, vai uma perna, vai tudo. Naquele momento de estado de vigília. Então, quando a gente fala que o que a gente está vendo é real, o que é real? Nada é real. Porque quem forma é o cérebro, a imagem. Tudo que nós enxergamos é o cérebro que quer ver. Por isso que quem trabalha com hipnose sabe que é possível ter alucinação, porque quem forma a imagem é o cérebro, não é o olho. O olho só capta a imagem. Quem vai formar exatamente a imagem é o cérebro. Então, esses conceitos são muito importantes para quando a gente vai analisar uma questão traumática. A gente tem sempre que entender muito bem como é que o cérebro funciona, o cérebro inconsciente, para poder entender como se instala um trauma. Ok? Alguma dúvida? Não. Beleza. É o quê? Viu, professor? Não. Um detalhe interessante é que existem pessoas que têm uma facilidade, eu estou falando isso pela minha família, mais facilidade em gravar datas traumáticas, de acontecimentos ruins, do que de acontecimentos bons. Eu vou dizer, dar um exemplo. Da tua família. Da minha Todos família. nós somos assim.
Ah, tá. Mas, não, mas eu não sei se é um mecanismo de defesa que é acionado meu. Eu, por exemplo, eu não lembro datas assim do falecimento do meu pai, da minha mãe. Há 19 anos, aproximadamente, eu perdi uma filha, com 22 anos de aneurisma cerebral. Ela sofreu um aneurisma, estava fazendo o último ano de faculdade e faleceu. Mas eu não lembro o dia, eu não lembro a hora que isso aconteceu, eu não tenho detalhes na mente. Eu sei que foi muito ruim. Mas a minha esposa, por exemplo, ela lembra do dia, da hora, todo, do dia em que isso de cada mês, né, que passa, da morte do meu pai, do meu sogro, da minha mãe, enfim, ela tem uma capacidade de guardar essas datas e, para mim, passam batidas. Até de aniversário também, parece que não guardo muito esses detalhes, sabe? E ela tem essa capacidade de gravar, que eu acho que, se bem que, como eu disse, eu imagino que o meu caso é um mecanismo de defesa, né? Com certeza. Mas e isso me favorece, de certa forma, porque daí, quando logicamente fala, hoje vamos comprar umas flores, vamos mandar para rezar uma missa especial para não sei quem, não sei o quê, porque é dia tal, tá? Daí eu lembro. Agora, da pessoa, da falta que faz, do sentimento, do amor, do respeito, da vivência legal que nós tivemos, isso não dá para esquecer, não dá para evitar. Mas a data, o momento ruim, por exemplo, dessa relação, que foi o falecimento, ou desencarne, como dizem os espíritas, né? Isso, realmente, eu não tenho essa memória. Não tenho memória nenhuma disso, de nenhum dos meus entes queridos. Mas eu tenho a saudade, claro, de tudo que aconteceu, dessa relação saudável, legal, maravilhosa que nós tivemos. Isso eu recordo perfeitamente, todo dia. Olha, para o duro que eu vou comentar o caso, e como é com você mesmo, não, mas não tem problema, eu tenho medo até de sugestionar coisa ruim para você, tá? Não. Mas assim, tenta não sugestionar o que eu vou te explicar. Não, tudo bem. Pode ser porque esse mecanismo de defesa, que a gente chama de negação, que é quando apaga da memória algo que ocorreu. Eu veja bem, eu apago datas. Sim. Mas não o fato. Então, mas assim, vamos falar da negação. A negação, ela funciona assim. Tem a repressão e tem a negação. Sim. A repressão é mais ou menos assim. Você sofreu um acidente, o jacaré te pegou. Tá? O jacaré, não, melhor. O surfista tá na praia, o tubarão pegou a perna dele. Aí ele vai ter uma lembrança dele remando na prancha e depois ele lá no hospital acordando. E essa repressão é uma repressão fisiológica e nunca deve ser mexida nela. Ela nunca deve ser mexida porque ela é uma repressão fisiológica. Entendeu? Então é bom que aquele sofrimento, aquela dor, tudo fique lá. Sim, claro. E inclusive, eu trabalho com palestras também, né? Dou palestras motivacionais, de liderança, de oratória e tal. E quando, no início, quando eu tocava nesse assunto, eu me desmanchava. Né? Eu começava a ficar tenso, nervoso, até chorava, às vezes, durante o evento. Mas depois, com o passar do tempo, eu utilizo isso como algo assim de um exemplo de superação para que as pessoas também se fortaleçam, né, nesse que eu tive. Então, e até recentemente, que não é uma aceitação, assim, mas porque eu estudei muito sobre essa questão desse período do luto, né, das 7 fases do luto e tal. E recentemente, inclusive, uma amiga minha perdeu uma filha, mais ou menos nas mesmas condições que eu, só que a filha dela já tinha mais idade e tal. E eu escrevi um artigo, publiquei no Face, relatando para ela, dedicando a ela, falando da minha experiência e das fases que ela vai passar. Não tem como você não passar. Agora, o que eu percebo que tem gente que não passa. A semana toda, todo dia, toda hora,
está colocando, por exemplo, a fotografia da menina, dela, como se ela estivesse viva ainda. Sabe, conversando com a menina. Eu falei, olha, mas eu conversei com ela muito, né? Falei, olha, fique tranquila, que isso aí é a tal da negação, quer dizer, para você, ela está viva. Depois vem aquela falta da revolta, né, que você fica com ódio de Deus, de tudo, porque ela, né, até que chega no momento da aceitação, que você já vai ter consciência de que você não pode modificar esse fato, quer dizer, a pessoa morreu, não tem como voltar, né, pelo menos no nosso conceito hoje ela não volta, não vai ressuscitar, vamos dizer assim, ela pode, dependendo da crença sua, de ter um reencontro lá na frente e tal, tudo bem, não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que chega num momento que você fala, realmente, ela faleceu. Uhum. Então, conversando com essa senhora, eu te respeito muito, eu tenho um carinho por você, pela sua esposa, admiro a sua esposa que está superando, que superou isso aí e tal, mas eu não eu acredito que eu nunca vou passar por essas fases, eu vou ficar nessa que me deixa confortável. Eu falei, não, você está nessa fase porque é coisa recente, mas vai chegar um momento em que você não vai falar com prazer, mas você vai falar de uma experiência que é possível, até porque eu tenho mais 3 filhos, fora aquela que faleceu, né? E eu cheguei num momento da minha vida, eu falei assim, ó, puxa vida, se a gente fica todos, desmorona a família, o pai e a mãe, pensando somente e lamentando o falecimento de uma delas, você imagina os outros como que vão se sentir, como se eles não tivessem importância nenhuma. E eles continuavam precisando, e tiveram, claro, o carinho, o respeito, o afago, que muita gente nega porque fica preso naquela aquela experiência ruim e não na parte legal, que tem mais 3 para você cuidar. Então, é só um detalhe de uma vivência. Mas para falar sobre as fases do luto, que você estava dizendo, o luto, ele é a parte que eu mais, assim, a fase do luto é uma situação onde mais o ser humano realmente precisa de terapia. Exatamente. De terapia. A minoria consegue superar um luto importante, como é o luto do pai pelo filho, porque o filho pelo pai é um luto esperado. Verdade. Agora, o pai pelo filho é um luto completamente incompatível com toda a estrutura emocional de qualquer animal. Eu não estou falando nem do ser humano. Sim, é verdade. Qualquer animal, entendeu? Então, se a pessoa, quando ela tem uma fé muito verdadeira, ela tem uma religião que ela segue, e que essa religião, diferente do catolicismo, diferente de algumas abordagens da religião evangélica, pouco se trabalha o preparo para uma próxima fase, para uma próxima vida, esse tipo de coisa. Nesse ponto, o kardecismo ele é muito melhor, até o budismo ele é muito melhor, as religiões de origem asiática, que vem do taoísmo, e o kardecismo é muito melhor, porque a pessoa já tem uma crença de que existe uma outra vida. Concordo com você. Existe uma outra vida. Então, exatamente. Isso acaba que a religião católica ou até evangélica pouco trabalha isso. Deveria trabalhar mais. Eu, particularmente, nesse período, eu recebi a visita de pastores, de pessoas ligadas às religiões afro-brasileiras e as africanas, ao espiritismo, todas essas pessoas que vinham até a minha casa para nos trazer uma palavra de conforto, todas foram muito bem recebidas. Eu as ouvi com o maior carinho, eu e minha esposa, apesar que nós somos católicos, né? Mas numa boa, sem problema nenhum. E todas elas nos confortaram, ou nos ajudaram a nos mantermos em pé. Foi bom, é saudável, sabe?
É não se fechar dentro da visão única da gente. Mas não, eu penso assim, eu não quero ouvir mais nada que não seja aquilo para o qual eu fui educado. E isso faz com que a gente fique com a mente muito pequena. Olha, Eu acho que sofre mais até. eu como trabalho com hipnose há muitos anos, e a hipnose trabalha muito em cima da parte mais profunda da mente, do que chega assim no mais profundo mesmo, onde você consegue acessar batimento cardíaco, onde você consegue acessar temperatura. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. Tem um processo que eu faço, que eu oriento a pessoa a chegar, que ela tem a mesma sensação que aquelas pessoas que passaram pela experiência de quase morte. E é uma sensação muito confortante. Porque quem é cético totalmente que existe uma vida pós-morte, mas que acredita na neurociência, eu vou dar uma explicação neurocientífica. Depois eu dou a explicação religiosa, que eu enxergo. Mas a experiência neurocientífica. Todas as etapas do desenvolvimento da mente são gravadas. Então, vocês imaginam um baú onde tem etapa 0, tem nada. Etapa 1, joga um tapete em cima. Etapa 2, joga um tapete em cima. Etapa 3, joga um tapete em cima. E assim vai. Todas as etapas do desenvolvimento neural, elas são colocadas dentro desse baú e vai pondo um tapete em cima, porque quando você passa de por exemplo, do 0 aos 5 anos, você percebe que quando a pessoa é adulta, ela quase não consegue lembrar de coisas antes dos 5 anos. Quando ela começa a ficar mais velha, você percebe que ela tem mais facilidade de lembrar a primeira e a segunda fase da infância do que o que aconteceu hoje. Então, essas são as camadas da mente em relação à memória. Então, a pessoa que é cética, que não é o meu caso, mas que ela é completamente cética, ou ela é agnóstica, ou ela é ateia, ela é completamente cética. Eu digo o seguinte: você concorda que você teve uma vida intrauterina? Ah, concordo. Você concorda, baseado na evolução do cérebro, e concorda que tudo está guardado dentro da memória inconsciente? Ah, eu concordo, porque a matéria está aqui, ó. Sim. Então imagina você reviver a vida intrauterina. Acessar aquela memória. Então, quer dizer, no momento que a pessoa acessa a memória intrauterina, ela vai lembrar se a vida intrauterina foi uma gestação boa que ela viveu, ela vai ter a maior sensação de paz absoluta. Porque é o quê? O coração da mãe, barulho de água, e aquela calma, aquela tranquilidade, não sente o peso da gravidade, não sente dor, não sente fome, não sente sede, não sabe o que é tristeza, não sabe o que é nada a não ser alegria. Isso para o cético. Aí eu coloco a pessoa naquele estado e falo, no caso, né? A sua filha está assim. É assim que ela está agora. E deixa a pessoa recordar aquela memória. Sim. Quando ela volta do estado hipnótico, ela volta assim, nossa, como é paz, como é gostoso, como é maravilhoso. Eu falei, é esse momento, porque aonde ela está, não tem gravidade, porque o que é ruim da vida? É a gravidade. A gente sente o peso do nosso corpo 24 horas por dia. Só de você estar na água, quem gosta de piscina, basta você ficar numa piscina boiando, já é muito mais prazeroso do que ficar fora da água. Porque você não está sentindo o peso da gravidade. Ali você está alimentado por um tubo
Você não precisa se forçar, não tem vontade de comer, não precisa fazer xixi, não precisa fazer cocô. É só paz, é pura paz. Pensamento nossa, é tudo de bom. Sim. É nesse momento que ela está. Aí, se a pessoa tem fé, que é muito mais fácil para tratar, aí a gente trabalha a fé o seguinte: em todas as religiões, independente se é cristão ou não, tem a mesma ideologia, que existe uma passagem e que da onde a gente veio, a gente volta. Então na Bíblia tem isso, no Alcorão tem isso, em tudo quanto é religião tem isso. Agora, por que as religiões, aí vem a teoria, por que você pega uma civilização numa extremidade do planeta Terra, que nunca teve contato com a outra civilização antiga, aí você vai analisar os desenhos que representavam aquilo que eles viviam naquele momento, que tem religiosidade, que tem espiritualidade. Então, como que um ser humano num canto do planeta e outro do outro tiveram a mesma sensação de que eles estavam abaixo de um ser maior? Foi um delírio? Um delírio comum a todos? Aí você chega... O inconsciente coletivo? Aí você chega para o cético, porque eu tenho explicação tanto para o cético como para o religioso. Você chega para o cético e fala o seguinte: quando você vivia a vida intrauterina, ok? Você vivia uma sensação real de que você era mantido por algo acima de você. Porque o feto não está vendo a mãe, você concorda? Com certeza. Não está vendo. Mas ele tem certeza que tem algo acima dele. Ele sente a mãe, né? Então, sim, essa ligação que o feto tem com a mãe é uma ligação, entre aspas, espiritual, porque ele não está vendo. Não é palpável, é imaterial, ela é espiritual. E ele está ligado, que a igreja, a religião, vem no sentido de ligação, né? De ligar. Então, se você imaginar que o feto passa por um momento super prazeroso, onde não tem gravidade, onde não tem fome, onde não tem sede, onde não tem medo, onde só tem alegria, ele gravou um aplicativo, uma rede neural, que algo está sobre ele, está cuidando dele. Então, essa ideia que o homem já vem com essa percepção, ele continua desenvolvendo lá na frente algo que liga ele. Então, a mesma sensação. Olha, tem alguma coisa acima da gente. Porque eu nasci com essa sensação. E você explica para o cético. Aí você explica, numa visão mais holística da espiritualidade, todos os processos na Terra são equivalentes. Por exemplo, se você pega a organização atômica e compara com a organização do sistema solar, você vê que tem muita semelhança. Se você compara a quantidade de líquido que tem no planeta e a quantidade de líquido que tem no organismo humano, tem muita semelhança. Então, o universo ele é feito de uma única semelhança. Ou seja, se você tem um ser dentro da barriga da sua mãe que está acima de você, hoje em dia você está abaixo de alguma coisa. E essa alguma coisa tem algo acima dela. Então, aí já é para quem tem uma visão mais holística. Agora, quem já tem mais um dogma firmado, aí também tem
explicação dentro desse dogma. Mas então, independente da crença da pessoa, quando você leva a pessoa para uma sensação intrauterina, falando como terapeuta agora, e fala para a pessoa, se ela for religiosa, fala assim, olha, o céu que a sua filha está, do lado do pai, é essa sensação que você vive agora, e dá um toque na testa dela. Essa pessoa vai voltar completamente convencida que a filha está melhor que ela. Porque ela lembra do estado, primeiro que a pessoa não quer nem voltar, que é o estado de esdeio, que a gente chama, né? Que é quase um coma, a pessoa fica quase num coma hipnótico. Ela fala, nossa, eu não queria voltar, porque é muito bom estar lá, naquela sensação. Exatamente. É nessa sensação. Agora, se torna até estranho a gente sofrer por isso. Porque a gente sofre pelo apego, né? Não pelo apego, pela falta da presença. Mas é essa sensação que ela leva. Olha, terapeuticamente falando, tira aquela pessoa de uma crise melancólica e depressiva violenta. Então, todo aquele estado que algumas pessoas têm a capacidade de se adaptar a isso e conseguir passar por ele, como você e sua esposa passou, tem gente que não consegue. Sim, com certeza. Não consegue. Então, se ela não consegue um apoio na espiritualidade, cara, esse processo hipnótico é maravilhoso. Tira a pessoa daquele estado depressivo grave como uma luva. E aquele estado depressivo grave, ele tem que ser tirado. Tem que tirar a pessoa daquele estado. Aí vem aquela teoria, cada um tem seu tempo. Calma, não é bem assim. A pessoa está num loop. Que a depressão está retroalimentando o processo mental dela, talvez ela não vai mais sair daquele estado. Porque teve pessoas que a gente sabe, Abel, que perderam um filho, piraram e nunca mais voltaram e morreram depois com câncer rapidinho. Sem dúvida, concordo. Não volta. Tem gente que precisa de ajuda. Entendeu? E é óbvio, a gente não pode esperar que todo mundo tenha a mesma força que você tem, que sua esposa teve. Mas na verdade nós passamos também por momentos de muita dificuldade. A minha esposa, eu pensei até que eu ia perder, né? Ela, de 60 quilos, ela foi para 30 e poucos quilos, estava só osso. Coitado. Mas graças a Deus, hoje está bem, né? E é mas graças ainda... a Deus mesmo. Com certeza. Ou se a pessoa não se apegar à religiosidade nessa hora, sim. ou é religiosidade ou é terapia. E não é qualquer terapia. Sim. Agora, tem uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que é assim, eu mostro minha verdadeira face aqui para vocês, sabe? Eu mostro minha verdadeira face para vocês, então eu comento, eu conto dos meus problemas aqui. Claro, todos nós temos. Exato. Mas, diante do paciente, do analisando, a gente tem que ter uma firmeza, tem que fincar o pé no chão com uma força violenta e ter até uma certa, entre aspas, arrogância branca. De chegar para o paciente e falar assim, olha, você está de frente do melhor terapeuta que você poderia encontrar. Eu vou te ajudar a passar por isso rápido. E nós vamos superar isso rápido. Eu te dou a minha certeza absoluta que eu vou te tirar desse problema rápido. Não vou dizer que eu vou tirar o sofrimento ou vou provocar um esquecimento, mas você vai sair desse nível de depressão que está te adoecendo por uma tristeza suportável que todo mundo vai passar quando perde alguém. E com muita firmeza. Porque se você
chegar meio, a gente vai, talvez, Vamos tentar. vamos tentar. Cara, tem que ter um poder ali, uma cara de pau, pegar na mão da pessoa. Eu falo, sabe por quê? Isso é uma coisa assim, pro cérebro e pra mente é muito forte isso. Tem um. Eu nem sabia que tinha asma. Aí no final do ano passado, essa mesma época que a gente tá agora, eu fiquei num resfriado, num sarava, ganhei um perfume que eu tava adorando usar, sempre gostei muito de perfume, mas só que com o tempo a gente vai ficando, quem tem asma, cada vez mais com dificuldade de usar perfume, né? Aí aquele perfume estava me fazendo mal, eu não estava percebendo. Eu sei que me deu uma crise de asma, que eu fui parar no hospital, já não respirava. Ano passado. Fiquei 3 dias internado. Aí encontrei com o Fábio, que é irmão de um amigo meu. O Fábio chegou lá, viu que eu estava chegando, pá, correu. Ô, André, tá aqui. Putz, ainda bem que você chegou no dia que eu tô aqui, hein, cara. Pode ficar tranquilo, hein, que você não vai acontecer nada com você, ó. Sou eu, o Fábio, que tá aqui. E pôs a mão no meu peito, assim, e falou, sou eu. Comigo você vai resolver logo. Na hora, eu passei bem. Na hora. A firmeza dele, né? E passou segurança. Exato. E o cara, ele vem de uma família de médico, e depois eu fui conversar com ele, eles têm, o pessoal do Oriente Médio, assim, né? Turco, libanês, a religião deles dá esse preparo para eles, sabe? E isso é uma tradição deles. Ele falou que o avô dele, que era mascate, negociante, ensinou desde pequeno para eles, quando você vai negociar alguma coisa com alguém, você chega, aperta bem firme na mão da pessoa, olha bem firme no rosto dela e fala, pode deixar que eu vou vender o melhor produto para você. Isso ele aplica na medicina, cara, e funciona que é um raio. Lógico, quando a gente está passando mal, a gente não pensa em nada, né? Eu não consigo lembrar de auto-hipnose, eu não consigo lembrar dos meus conceitos terapêuticos para aplicar em mim. Lógico que não. Ali eu sou um cagão como qualquer outra pessoa que acha que vai morrer. Um puta cagão. Aí chega um amigo seu. Agora, tem alguns médicos que você pega num plantão de hospital, que o cara olha pra sua cara assim, vamos ver o que tem. Eu vou pedir alguns exames e sai com uma cara de bosta, assim. Você fala, pô, vou morrer na mão desse cara. Ô, André, Oi. essa experiência que você contou aí no hospital, eu estou fazendo aqui uma correlação com a experiência do útero que você falou. Uhum. Nesse momento que o seu amigo Fábio colocou a mão no seu peito e disse isso, será que inconscientemente não reflete aquele momento que a gente está sendo alimentado e seguro? Sim. Ali começa o processo da cura. Ali minha crise cortou, cara. É lógico que o que estava... aquela coisa do loop, né? Do processo que retroalimenta. Sim. Olha, eu estava sem ar, quanto mais nervoso fica, mais sem ar fica. Quanto mais nervoso fica, mais sem ar fica. No momento que o cara conseguiu me tirar, pelo menos do estado emocional negativo, de pânico, pôr na mão no meu peito e falar, pode ficar tranquilo que sou eu, é o Fábio que está aqui. Pronto, ali começa a respirar bem de novo, cara. Ele quebrou o loop da crise. Certo. Entendeu? E a gente, como terapeuta, tem que estar sempre lembrando disso. Sim. Sabe? Tem que ter uma firmeza muito grande ali na hora de receber o paciente, de aplicar a terapia. É uma arrogância, mas é uma arrogância necessária. Porque o Fábio, o que ele fez ali? Ele não sabia que eu tinha. Se eu tivesse infartando e morrendo. Tem médico que faz o contrário, ele prefere piorar teu quadro, porque se alguma coisa ele não vai se responsabilizar, entendeu? Mas o cara, eu falo, cara,
é um preparo emocional que o cara não tem dentro da carreira de medicina. Ele aprendeu com o avô dele. E tem uma história que o pai dele me contou, que esse cara é sócio do meu clube, e o pai dele, quando a gente era moleque, a gente ia tudo na sauna, e o pai dele contava história da época do avô dele, que o avô contava para ele, e ele contava. Uns puta negócio engraçado, né? Que o mascate ia negociar, como que ele passava os outros para trás, coisa toda, né? Aí ele contou que o avô dele falava assim para ele, o avô do pai desse cara, Vinha, pula, pula que a vovô pega, pula. Aí o avô dele falava assim pro pai do avô, né? Bisavô, pai dele. Não, não, vovô, tem medo. Filhinha tem medo. Pula, papai pega. Pula, vovô pega, pode pular. Aí ele pulava do muro, aí o velho pulava do lado e deixava o moleque esborrachar no chão. A vovô ensina, não confia em ninguém. Ninguém confia. Era uma história muito engraçada. Então, o povo que vem do Oriente Médio, sim, eles têm muita tradição. É lógico que essa história não existe, mas são histórias, a religiosidade deles e a educação vem de lendas, histórias que vão se repetindo de pai para filho. Então, o avô ensina os netos, entendeu? Como tem que negociar desde pequeno, até como abordar a mulher, o jeito do libanês, do turco, é um jeito que eles aprendem com os pais e com os avós. E diga-se de passagem, eles são tudo putanheiro, né? Gosta de beber e poucos são monogâmicos, assim. Tem aquele espírito que vem lá de trás, né? Que os caras tinham aranha, aquela coisa toda. Mas assim, trata a mulher, mas tão bem, eles aprendem desde pequeno, tem que dar flor, que a mulher tem que ser elogiada, que mulher tem que ganhar joia, que mulher tem que ser valorizada, tal. Que tem muita mulher casada com esses caras que sabe que os negros são picareta, que apronta, mas não separa, porque os caras são muito carinhosos, sabe, assim, leva café na cama, tudo a tradição deles, é tudo assim. André, queria dizer um negócio, quando você falou dessa arrogância branca, né? Um fator que tem que vir em conjunto com ela é uma espontaneidade extrema para dizer isso, até para o inconsciente não sacar aquela pedrinha que está ali, né? Exatamente. Exatamente. Porque ele saca, né? Ele fala, tem algo de errado aí. Tem. É isso aí. Um beijo, que é essa. Ô, pessoal, eu vou pedir uma pausa para vocês, mas vocês continuem discutindo isso, que eu só vou ter que ir ao banheiro, mais 5 minutos eu já estou chamando. Rapidão. Beleza.
Alô, alô, pessoal, tudo bem? Fala comigo, tô na área. Oi, tudo bem? Tranquilo. Olha, testando o microfone aqui na sala. Aqui. Tem um vizinho meu aqui na sala, o Marcelo Nicolau. Tá ouvindo por aí, Marcelo? Estou da região aqui de Jacareí. E o Marcelo é de São José dos Campos, cidade vizinha. E a Giovana também. Luiz, Beleza? tudo tranquilo. Tudo jóia, cara. Eu sou E de do Giovana Jacareí, também. eu trabalho em São José. Ah, legal, cara. Eu até perguntei para a Giovana um negócio, se você tocava. Eu toco também, mas você deve conhecer meu irmão, Fábio Lamin. Ah, sim. Ele tava com mais frequência em festinha, às vezes em pizzaria, essas coisas. Ah, entendi. Deve ser, então, é o seu irmão, então. Com certeza. Agora ele parou, agora ele tá fazendo... Agora ele faz design, constrói. Foi pro lado da civil, da arquitetura. Ah, legal. Legal. Tô vendo o pessoal querendo fazer uma street aí no domingo. Aqui em Jacareí? Em São José. Você viu no grupinho lá? Não. Tem um grupo de São José dos Campos, acho que você não tá no grupo. O pessoal quer fazer. Na última eles postaram uma foto sua fazendo lá. Ah, tá, quando a gente fez o encontro no parque da cidade. Isso. Legal, eles vão fazer de novo lá. Domingão, agora. Ah, tá. Eu geralmente ali em São José, eu faço street sempre no aniversário da cidade, eu faço o encontro dos hipnotistas do Vale lá no parque. Então a gente já fez 2 vezes lá e foi super legal, cara. Puta, que legal. Eu fui numa festa que os meninos fizeram, uma festa de TI lá, aquelas geeks. Esqueço o nome da festa. Acho que é geek mesmo. Não lembro. Aí tinha uma galera lá, uns jovens. Foi muito legal. Joia. Então você é fã da hipnose também? Opa! Sempre junto com o time aí. Isso aí. Ah, legal. Faz o quê, Marcelo? Eu sou hipnoterapeuta. Eu fui advogado 17 anos e hoje eu sou hipnoterapeuta. Muito bom. Trabalho disso aí. Eu estou começando hoje, gente. Ah, você chegou hoje aí? Estou chegando aqui, eu sou o pastor Celso, estou chegando agora. Ah, bem-vindo, você vai gostar. Bem-vindo. Eu estou há 2 dias. Também sou hipnoterapeuta e... Ah, legal, pastor Celso. Estou vindo aqui para pegar experiência com vocês agora. Joia. E aí, galera? Tamo aí, hein? Tranquilo. Isso aí, todo mundo junto aqui. Vamos aí. Então, daquela parte, então, da Priscila, chegou a encerrar ela ou não? A parte 2, né? Tá. Encerrando. O que vem? A parte 3 seria lembrança e esquecimento. Certo. Pode mandar, então. Manda bala hoje mesmo? Pode mandar. Parte 3, lembrança e esquecimento. A visão tradicional da memória acessível ou reprimida, nítida ou difusa, é que ela seria um registro literal de eventos. Hugo Mistenberg, psicólogo alemão, acreditava que nenhum de nós pode reter na memória a vasta quantidade de detalhes com que nos confrontamos em qualquer momento da vida, e que erros de memória têm uma origem comum. Todos são artefatos das técnicas que nossa mente subliminar usa para preencher as inevitáveis lacunas.
demais. Como resultado, nossas expectativas, valores e conhecimento prévio podem enganar o cérebro. Freud e Mustenberg criaram teorias da mente e da memória que foram de grande importância, mas nenhum exerceu impacto sobre o outro. Freud entendia melhor que Mustenberg o imenso poder do inconsciente, mas achava que a razão das lacunas e imprecisões da memória era a repressão e não um ato dinâmico de criação do inconsciente. Mustenberg entendia muito mais que Freud os mecanismos e razões das perdas e distorções da memória, mas não fazia ideia de todos os processos inconscientes que os criavam. O sistema de memória não é perfeito, mas é o suficiente como exige a evolução. Enquanto nossos olhos transmitem uma multidão de detalhes, nossa mente consciente não registra a maior parte deles. Então, a disparidade entre o que vemos e o que registramos e lembramos pode ser drástica. Somos tão propensos a falsas memórias que, às vezes, elas podem ser induzidas por um simples comentário casual de alguém acerca de um incidente que não aconteceu na verdade. Com o tempo, essa pessoa pode se lembrar, entre aspas, do incidente, esquecendo a fonte da lembrança. Assim, ela confunde o evento imaginado com o seu próprio passado. Embora imperfeito, nosso cérebro consegue se comunicar numa imagem coerente da nossa experiência de vida. Por meio da evolução, a perfeição pode ser abandonada para se chegar à aptidão necessária. A lição que isso ensina é humildade e gratidão. Humildade, porque qualquer confiança acerca de uma memória pode estar deslocada. E gratidão pelas memórias que retenho e pela capacidade de não reter todas elas. A memória e a percepção conscientes realizam seus milagres com uma forte dependência do inconsciente. Finaliza aqui a parte 3. Tá, então, aí o que é importante salientar? Primeiramente que o cérebro reptiliano, ele vai armazenar tudo que passou pela nossa frente, pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, pelo nosso sistema sensorial. Ele armazena tudo, mas não com detalhes. Ele armazena de forma bem grosseira. Por quê? Porque a velocidade de processamento não dá tempo de se apegar aos detalhes. Agora, aquilo que chama a atenção, que é relevante, é memorizado. Muitas vezes, o cérebro subliminar, ele está armazenando informações, mas que não vão se instalar na memória consciente. Exemplo, teve um caso, né, que o padre Quevedo estudou, que o menino, ele sofria de um encosto, e quando ele recebia a entidade, ele falava em japonês. E ficou todo mundo apavorado. Olha o espírito, o cara tá falando em japonês. Parará, parará. O cara era muito, mas muito suscetível a transe hipnótico. Aí foi se descobrir até que ele era sonâmbulo. Porque pelos hipnotistas, sonambúlico é aquela pessoa que tem facilidade espontânea de acessar o transe. E o sonâmbulo, pela ciência, aquela pessoa que ela não aprofunda o sono no momento mais criativo do sonho, e aí a pessoa confunde estar acordado com estar dormindo, então ela pode levantar, andar achando que está acordado, que o que está acontecendo no sonho é realidade.
Esse é o sonâmbulo. Nem todo sonambúlico é sonâmbulo, mas todo sonâmbulo acaba sendo sonambúlico. Então o cara era sonâmbulo, né, que é uma doença neurológica, é uma disfunção neurológica. E o sonâmbulo, ele entrou uma sugestão para ele de um medo que ele teve de uma pessoa que, sei lá, acho que ele viu alguém tendo uma possessão espiritual, alguma coisa assim, e ficou com medo daquilo. Aí ele entrou numa vibe de que ele estava recebendo um espírito. Aí dava toda aquela coisa sonambúlica, de tremer, de ficar em transe, aquela coisa toda, e o cara começava a falar em japonês. Aí o padre Quevedo foi investigar, né? Todos os fenômenos paranormais ele investiga. Aí descobriu que o cara, na primeira fase da infância dele, foi perguntando tudo que passou pela vida dele, descobriu que ele morava do lado de uma tinturaria e que bem do lado da tinturaria, às vezes ele ficava estudando, lendo gibi no quarto dele, que era bem encostado, o muro com a tinturaria, e ele ouvia o japonês falar. Só que ele não, memorizou aquilo, né, na memória permanente dele, inconsciente. E quando ele falava, o padre Quevedo também chamou um japonês. Falou que ele falava palavras sem muito sentido. Ele cuspia palavras em japonês. Não formava frase certinho, não tinha coerência. Então, o que acontecia? No transe, ele puxava aquela memória da infância dele, que guardou algumas palavras em japonês e falava. Aí o padre Quevedo falou, olha, ele entra no transe hipnótico, acessa uma memória passada, que ela é inconsciente, ficou ali e tal, e ali ele falava em japonês. Então era um fenômeno que parecia ser sobrenatural e foi classificado como um fenômeno natural. Então você vê a capacidade que a memória tem consciente de guardar. Alguns casos também que parecem sobrenaturais, que às vezes não é, eu até acho que eu tenho uma certa explicação, por exemplo, para o caso daquele cara do Mamonas Assassina, que teve um sonho com o avião caindo, que no dia seguinte o avião caiu. Quando foram fazer a perícia do avião, ele já tinha uma falha no motor. E o piloto sabia, ele estava convivendo com aquela falha. No meu entendimento, o inconsciente do rapaz começou a ver que aquele barulho aumentou, viu que aquele voo estava um voo fora do padrão, mas ele estava entretido em outra coisa, conversando com os amigos, e o inconsciente ali, analisando tudo para a sobrevivência, né? E qual é a comunicação que o cérebro inconsciente tem com o consciente? O sonho. Então o cara sonhou. Alguém aqui já deve ter passado por essa experiência de sonhar que está fazendo xixi, e na hora que acorda está quase fazendo xixi. Alguém já teve isso ou não? Já. Você sonha como se estivesse num vaso fazendo xixi, a hora que você acorda você está ali quase mijando. Então, quer dizer, o sonho acontece que é para ter essa comunicação. Olha, acorda que não dá mais. Entendeu? Então, o inconsciente memoriza absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Por isso que o Freud criou a psicanálise baseada na investigação dos transtornos pelo inconsciente. Porque, olha só, a finalização do que a gente chama mente subliminar, ela data 2004. Até 2004, o inconsciente era crença. Olha que absurdo.
A ciência não tinha como uma certeza absoluta de que ele existia. Que eram duas partes, duas mentes trabalhando num único cérebro. Achava-se que tudo era traduzido pelo processo comportamental e que tudo era baseado em memória permanente e memória de curto prazo. Assim, a teoria do TCC, do behaviorismo. Se você pegar um terapeuta behaviorista bem tradicional mesmo, bem xiita, ele fala que não existe inconsciente. Isso é tudo balela. Tudo balela. E outro lado também, você pega um freudiano muito xiita, muito preso a Freud, todos esses pressupostos que você vê na apostila, que é tirada de um livro que foi escrito num congresso de 2010, que o congresso foi bancado pelo IPA, que esse congresso chamou O Novo Inconsciente. O que seria isso? Pegar todos os estudos, desde o de 2004, pela Universidade da Pensilvânia, pegar todos eles, trazendo um único seminário de 2 meses, todos os dias, para trazer tudo à tona, tudo que se tinha sobre inconsciente. Aí vários autores escreveram seus livros baseados nesse seminário, atualizando o que se pensava antes, com o que a ciência prova hoje, reuniu tudo. Então, aquela coisa, gente, se a ciência hoje mostra uma coisa, eu tenho, pelo meu entendimento, que por mais que a gente possa falar, nós somos psicanalistas e a psicanálise é baseada nos pressupostos freudianos, mas se mudou, mudou. Se descobriu que é de outro jeito, é de outro jeito. A gente não fica preso no passado, entendeu? Alguma pergunta? Não, tá beleza, bem explicadinho, André. Bem tranquilo, né? Tá tranquilo. E aí, Abel, o que falta aí dessa primeira parte? Aqui nós temos ainda a parte 4 agora, que é um pouco longa. A importância de ser social. Ah, tá. Se quiser eu posso explicar sem leitura isso, tá? Porque essa é bem longa, a parte escrita dela. O que é importante saber é o seguinte. O ser humano, como alguns outros mamíferos, tem necessidade de viver em sociedade. Necessidade fisiológica de viver em sociedade. Aquela história de que a pessoa gosta da solidão é uma grande mentira contada, que ela conta para ela mesma. Porque o ser humano é um ser social e ele não tolera viver sozinho. Só que os animais, eles têm uma facilidade, né? O macaco no bando dos bononos, os bononos têm um comportamento social muito parecido com o nosso. É mais evoluído que dos chimpanzés e mais evoluído que dos primatas até maiores, que é os como é que chama aquele macacão fortão? Fugiu o nome agora. Gorila. Oi? Gorila. Porque o gorila, ele é muito violento, ele faz a política da disputa de força. O chimpanzé também, o chimpanzé disputa o macho alfa, um pode matar o outro e tal. E os bononos são mais altruístas. Eles disputam o macho alfa, mas sem porrada. É aquele macho que tem mais facilidade de quebrar galho, literalmente, para alcançar fruta, que tem força maior para comandar o grupo, que é mais parrudo
para ir na liderança, porque aí vai espantar o adversário na selva. E ele é o chimpanzé também, mas não tanto quanto o bonono consegue fazer a... Como é que chama Peraí. O velório. É impressionante o velório do bonono e do elefante. Aí que vem a seguinte pergunta que eu faço. Se não existisse nenhuma ligação desse mundo com algo que a gente não enxerga, e se não existisse passagem nenhuma de vida, porque animais que não têm a mínima comunicação cognitiva com a gente, executa o mesmo ritual que o nosso, de fazer o luto ali na hora e fazer o velório. Porque vamos supor que alguns animais, quando morrem, eles simplesmente abandonam. O elefante faz o velório, tem uma memória incrível, volta pelo local. Tem o cemitério dos elefantes, né? Que eles chegam naqueles locais que eles esperam, sabendo a hora que vai morrer. Fica um bando de elefante em volta. De vez em quando eles visitam, a manada visita aquele cemitério. Aí eu pergunto, por que esse ritual? Em que momento instintivo poderia ser concluído a necessidade desse ritual? É uma pergunta que não tem resposta, né? É muito difícil para chegar aí, hein? Pois é. Então, por exemplo, o animal ele não tem comunicação nenhuma com o ser humano, então ele tem o mesmo instinto. É uma coisa que está no inconsciente do animal, é uma coisa que já é pré-estabelecida. Aí vem a teoria do neurocientista que fala que é a rede neural, onde o animal percebeu da vida intrauterina, isso faz ele crer que existe uma outra vida, algo acima que está ligado a ele que não tem cognição. Tudo bem, é plausível? É bem plausível. Mas é uma mera explicação óbvia do que pode ser e não tira o mérito da espiritualidade. Agora, macaco, quando ele perde um bando, ele morre. O bando aceita outro macaco. Já vi também documentário sobre psicologia primal e mostrou um gorila órfão que nenhuma fêmea quis adotar para carregar ele nas costas, que a mãe morreu. E se não carregar ele nas costas, ele vai ficar sozinho e ele vai morrer. Aí quem levou ele nas costas foi o macaco alfa. O macaco alfa viu que não tinha nenhuma fêmea. Uma era muito fraca no bando e as outras todas estavam cuidando de filhote, né, desse macaco alfa. Que é só o alfa que pega, né? Os outros só ficam assistindo. E aí? O macaco alfa foi lá e adotou o macaquinho e levou ele nas costas. Aí a pesquisadora fala, nunca que eu podia imaginar que fosse acontecer isso. Então você vê o altruísmo, né, no reino animal. Entendeu? Aí tem esse altruísmo total. Então essa necessidade do ser humano ter a dependência de ser um ser social explica o limite do que é transtorno e o que não é transtorno.
o que é mania, o que é transtorno, o que é normal e o que é doença. Exemplo. O cara não consegue conviver com ninguém do lado dele. Ele briga com a mãe, ele briga com a mulher, ele briga com os colegas do trabalho. Ele pode ser considerado um cara normal? Acredito que não. Não pode. Porque é uma função primitiva daquela espécie viver em sociedade, em bando. Então, o macaco que não se adapta, ele é um macaco neurótico. Ele é um macaco esquizofrênico. Ele tem uma doença, uma patologia neurológica. Então, já sabe que aquele macaco vai morrer. Como existe isso nas pesquisas que tem com bando de bonono. O cara é muito comum no bando, quando o alfa, ele pega, por exemplo, a fêmea dá uma filha pro alfa, e o alfa é velho, e aí ele pega a filha. Essa filha vai ter um macaco com problema, por causa da paridade cromossômica, né? Sim. Tá muito próximo, pai com filha. E normalmente esses macacos nascem com algum problema neurológico. Aí esse macaco fica afastado do bando, ele morre. Porque ele não consegue conviver com ninguém, ele não consegue viver em bando, ele morre. Então quando alguém chega e fala assim, aquela pessoa é caseira. Não é que meu filho tem problema, é que ele é caseiro mesmo. Tá. Aí a pergunta que você faz, convive com a família? Não. Convive bem com a mãe? Não. Convive bem com os colegas de trabalho? Não. Doença. Para o cara ser considerado normal, ele tem que ter o comportamento que for que ele achar que é normal. Mas ele tem que estar apto a conviver com a família. Tudo bem, ele pode ter uma família transtornada e ele ter o azar de ser órfão, mas pelo menos um desses. O ideal seria que todos fossem ditos como sim, né? Convívio social. Sim, tem amigos. Não, tudo bem, calma. Convívio corporativo, trabalho, laborativo. Sim, convívio com a família. Sim, tudo bem, não gosta de amigo, é um cara normal, mas pelo menos ele alcançou 2 desses 3 quesitos. Ideal é que ele alcance os 3 quesitos. Que ele tenha amigos, que ele conviva bem com a família e que ele conviva bem com os colegas de trabalho. Então, essas informações na anamnese é muito importante, porque você tem que saber, o cara tem que ter capacidade de conviver em grupo. Teve gente que nesse grupinho virtual aqui, de 1h30 por dia, que foi expulso daqui porque não conseguia conviver nesse grupo. Caramba. Imagina nos outros grupos. Teve um garoto que ele causou um transtorno violento, porque quando eu perguntei para um aluno, mas seu paciente tem um comportamento afeminado, aí o aluno falou assim, não, ele não é uma aberração, ele tem um comportamento normal. Aí o menino ficou doido, o menino que não falava que era gay, nada, ficou doido. Vocês não podem falar na palavra aberração. Mas eu digo para ele, mas não falou que ele era, negou que ele era, que ele fosse. Mas só nele usar a palavra aberração ligada à homossexualidade, ele está cometendo um crime. E eu vou processar vocês. Nossa. Cometendo um crime.
Agora, o cara não pode nem ter uma opinião. Proibido. Então agora acabou, né? Tirando o lado social aí, dessa primeira parte acabou, né, Abel? Sim, agora teríamos aqui a parte 5, interpretando pessoas, que é um texto também relativamente longo, de 2 laudas, depois julgando as pessoas de cara, que é mais curto, também é médio. Uhum. A partir do do item 7 já começa a ficar mais light. Mas eu acredito que você falou sobre a importância de ser social, né? Eu acho que ele está muito ligado também a esse interpretando as pessoas, que poderia ser comentado até sem a leitura também, não sei, sugestão. Depende, eu vou dar uma olhada no texto, porque às vezes a leitura é interessante. Mas se quiser eu faço, não tem problema nenhum. Mas não agora, a gente já sim. chegou em 11h24. Vai continuar amanhã. Vai continuar amanhã. Então, Amanhã é sexta. Todos nós leríamos mais vezes esse texto, né? E daqui para até o final, para a gente ter uma noção mais... O que eu pedia para o pessoal fazer, que ninguém estava fazendo, era que a pessoa lesse o texto e tirasse a dúvida comigo. Isso. Mas o pessoal não lia o texto. Mas sabe que lia, mentia para mim, jurava por Deus que estava lendo. Mas sabe que que não tinha dúvida. Desse jeito que nós estamos fazendo, eu acho que eu pelo menos, estou absorvendo muito melhor. Eu li, parece que não tinha dúvidas, mas com as suas explicações ele ficou muito mais robusto. Né? E quando for... uma coisa que eu não tive quando eu fui fazer psicanálise, nem na faculdade de psicologia, tem essa teoria da prática clínica. Na psicanálise não tem, você vai aprender no estágio, por observação. O cara não explica a prática, tipo, você vai fazer isso por conta disso, aquela coisa toda. E o processo de estudar essa parte psicológica não é uma leitura convencional. Você não pode fazer uma leitura como se estivesse lendo um livro. Você tem que fazer uma leitura e tentar aplicar na prática para que serve aquele conceito. Aí que você vai ver se você entendeu ou não. É verdade. Sim. Ô André, Oi. Esse modo que você está fazendo aqui, que eu estou participando hoje, eu estou achando bem interessante, cara. Que rola essa leitura e essa explicação. Eu acredito que a sua explicação traz uma conexão mais forte para o entendimento do que está escrito aqui. Eu também acho. Também acho, André. Gostei muito. Melhor que a gente ficar lendo sozinho para trazer dúvidas, né? Mas olha só, não estou querendo criticar vocês, tá? Eu só estou querendo que vocês tenham isso como uma atenção daqui para frente. Até porque a gente não vai estar junto até o fim da vida de vocês, entendeu? Então, como ensinamento, você tem que criar esse hábito de fazer isso sozinho. De criar esse hábito. Porque quando eu estudei quando eu fiz esse compêndio, eu peguei esse resumão desse livro, eu fiz esse compêndio assimilando sozinho, ninguém me explicou. Entendeu? Agora, porque eu sou mais inteligente? Não. É que a lógica de estudar é um pouco diferente dos outros segmentos de estudo. Tá? E outra, não tem como você ser um bom profissional sem conhecer, sem ter uma técnica autodidata, porque você nunca vai ter professor do lado. Sim, concordo. Explicando direto. Tem que criar essa lógica dentro da cabeça de vocês. Essa logística. Vocês têm que tentar praticar isso por vocês mesmos, entendeu? Sim, você é inteligente, não tem nada a ver. É só um método. É puro método de aprendizagem. E como eu sempre gostei de estudar muito mais autodidata do que em curso,
a gente aprende praticando isso. O cérebro da gente se acostuma com isso. Agora, teve pessoas no grupo que já conseguiram isso. O Léo é um cara que está habituado. Você dá um texto para o Léo, ele lê, que ele está acostumado a fazer curso EAD, ele gosta desse estudo autodidata, ele já tem a mesma capacidade que eu tenho. E se for medir o meu QI do Léo, de repente é bem inferior a qualquer um de vocês. Não tem nada a ver com coeficiente de intelecto. Isso é só uma lógica. Tudo bem, nós estamos fazendo hoje, mas o certo não era continuar fazendo. O certo era vocês tentarem criar esse hábito desse método de estudo. Então, acho que esse hábito é fundamental, André. Acho que ler o texto e estudar por conta é condição fundamental para isso. A parte que eu coloquei é que, lendo o texto e depois com essa explicação, a conexão se fortaleceu. Eu acho também. Não, eu sei disso. Mas assim, por enquanto eu tô aqui. A galera gosta mesmo que alguém explique e não lê o texto. Isso é quase comum, né? Eu escuto, ele explica, tá tudo certo, mas eu acho que ler o texto é fundamental. E fazer uma interpretação e batalhar sua mente ali para poder começar a desenvolver essa visão crítica e técnica do que você está estudando. Eu costumo estudar da seguinte forma. Eu não leio o texto inteiro, depois revejo o texto. Eu não perco esse tempo, não. Eu leio um parágrafo. Eu leio um tanto que até onde eu estou absorvendo. Aí começou já a ficar maçante, eu paro. Aí eu vou ver assim, o que eu entendi daqui? Aí eu dou uma auto-explicação, como se eu estivesse explicando para alguém, mentalmente, aquilo que eu acabei de ler. Para ver se realmente eu consegui entender. Ótimo. Aí, se eu não conseguir entender, eu vou voltar a ler de novo o texto. Então, por exemplo, uma apostila que às vezes a pessoa lê em meia hora, eu passo 3 dias lendo essa apostila. André, eu sou assim também, eu demoro muito. O vídeo não, aquilo que eu te falei, no vídeo eu vou rapidinho. Agora a apostila eu tenho que ler, depois eu tenho que reler, depois eu leio de novo. É uma loucura, não sei se é dispersão, se é... Não, eu consigo, às vezes, por exemplo, ler ela rapidinho, dependendo do assunto. Se eu vou, por exemplo, ler uma matéria de economia, que é um assunto que eu não entendo muito, é o seu básico que a gente vê na TV, né? Mas eu leio uma matéria de economia um pouco mais aprofundada. Provavelmente eu consiga ler aquele texto todo lá e dar minha opinião sobre aquilo. Provavelmente. Mas se eu ler, por exemplo, uma matéria sobre, na mesma Veja, sobre uma pesquisa científica do comportamento humano, do psiquismo, da psicologia, da psicanálise, eu não vou conseguir ter esse mesmo entendimento rápido. Porque são matérias mais abstratas, cara. Economia a gente vê, a gente pega o dinheiro, a gente gasta o dinheiro, é coisa que está no nosso dia a dia. Verdade. Quando o cara fala da economia global do país, a gente automaticamente faz uma analogia na economia residencial, pessoal, entendeu? Agora, comportamento da nossa mente, a gente não tem essa coisa automática. Então, é uma lógica, tem que entender uma nova lógica. É um pouco mais difícil para estudar. Eu acho também. E não tem uma verdade, o pior de tudo é isso. Não é uma coisa tão lógica igual a matemática, que você começa a fluir a matéria, sabe? O bom é que depois dos 3 dias também tá aprendido, né, André? Nunca mais esquece. Tá aprendido já fixou. Nunca mais esquece. Nunca mais. Meus amigos, boa noite. Eu tô indo, tá? Que eu tenho que trabalhar amanhã. Uma boa noite a todos. Alguém precisa trabalhar nesse país. Que seja uma carioca e os paulistas dormem tarde. Tchau. Tchau, também. Tenha uma boa noite. Então matemática, você pega ali uma formulazinha, o resto da matéria vai fluindo, né? Que vai seguindo uma sequência lógica.
Agora, estudar psicologia não é fácil. É um estudo realmente... Por isso que o curso EAD é tão difícil de vender. A pessoa, para se convencer a comprar um curso EAD, ela precisa de muita vontade. Não é fácil. Não é fácil. Galera, eu vou fazer uma sessão com a nossa amiga Renata. Beleza. Também Vou me despedir de vocês. Também vou. Se carioca já foi dormir, eu não sei porque eu tô acordado. Boa noite, pessoal. Falou, galera. Tá, um grande abraço a todos tchau. aí. Até amanhã. Até mais. Uma boa noite. Renato, daqui a pouco te chamo aí. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite.